Graça e paz, Deus possa estar te abençoando nesses tempos de pandemia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre os heróis anônimos, né? A gente sempre quer ser protagonista, seja no trabalho, na escola, na igreja. Muitas pessoas gostam de ser protagonistas no lugar em que ela vive. Na Bíblia, nós temos os heróis, os protagonistas: Sansão, Davi, Moisés, Josué e tantos outros. O apóstolo Paulo, Pedro, João. Mas muitas pessoas ficaram meio que desapercebidas. A Bíblia não fala claramente dessas pessoas, às vezes citam só nomes. Nós vamos ver um texto hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vamos ficar com esse versículo 4. Os dispersos. Veja bem que esses dispersos não têm rosto, não têm nome. Foram pessoas que fugiram da perseguição que havia contra a igreja, que o apóstolo Paulo, antes de sua conversão, chamava-se Saulo, e ele era um perseguidor ferrenho da igreja, e diz a palavra que ele chegava nas igrejas arrastando as pessoas. E aqui foi logo após a morte de Estevão. Eles enterraram Estevão, e por causa dessa perseguição os cristãos se espalharam, desapareceram, mas eles anunciavam a palavra. É lógico que quando você lê a Bíblia, em Atos dos Apóstolos principalmente, se você não prestar atenção, você vai achar que só o apóstolo Paulo, Pedro, aqueles que se destacam, né, que eles fizeram tudo. E não é verdade. Muitos cristãos fizeram muitas coisas. Quando o apóstolo Paulo mesmo começa a pregar para os gentios, os irmãos de Jerusalém, as colunas da igreja, eles enviaram pessoas, né, para os lugares fora de Jerusalém,
e observaram que quando eles chegavam lá já haviam comunidades inteiras que criam no Senhor Jesus. Então era só dar continuidade e colocar algumas coisas no lugar. Então nós estamos falando de anônimos, porque hoje é o anônimo, aquele cristão que não é visto, muitas vezes na igreja ele não é percebido. Na verdade, sempre esses cristãos fizeram esse trabalho. É aquele trabalho conhecido como formiguinha, que as pessoas não veem. Por exemplo, nós vemos, eu não sei se você sabe, que as abelhas têm um papel importantíssimo para a sobrevivência do planeta. E as pessoas, quando você fala de abelha, as pessoas só pensam no mel. Mas a abelha não só produz mel, ela é responsável, segundo alguns estudiosos, por 75% da polinização das árvores, dos alimentos que nós comemos. E se não fossem as abelhas, provavelmente o planeta não subsistiria. Só que raramente você ouve falar de abelhas. Assim são os cristãos anônimos, heróis anônimos. Se você ler o livro, a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 4, no versículo 35, capítulo 11, Hebreus 11, 35, diz assim. Aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Vamos lá. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, nós vemos aqui heróis da fé sem nome. Talvez você seja um herói sem nome, porque talvez você alguma vez conseguiu fazer algo que o seu pastor não pôde fazer, que o líder da sua igreja não pôde fazer, mas você estava ali. Talvez a tua oração, uma situação que você conseguiu participar em algum momento no seu trabalho, na escola, o seu vizinho, e você orou por ele. Muitas vezes você nem sabe que foi você que orou por ele e que ele teve aquele resultado na sua vida, uma bênção que ele recebeu, uma cura, um livramento, uma consolação. Muitas vezes quando você e eu abraçamos alguém, muitas vezes quando você senta ao lado de alguém na condução e às vezes você fala uma palavra, às vezes a irmã está em casa lavando roupa e ela começa a cantar aquele louvor e o vizinho escuta aquela música e de repente o Espírito Santo começa a atuar na vida daquela pessoa. Então é dessa forma que nós muitas vezes trabalhamos, não somos vistos pelas pessoas, mas somos heróis da fé, porque Deus, Ele está vendo a tua atitude, a tua posição. E a Bíblia tem muitos heróis. Por exemplo, quando José do Egito esteve preso, lá no calabouço do faraó, lá do palácio do faraó, o carcereiro, ele se agradou de José, né? A Bíblia diz que José achou graça aos olhos daquele carcereiro, e o carcereiro deixou os presos aos cuidados de José. Depois, esse carcereiro, a gente não sabe o nome dele.
Aquelas mulheres que estavam ali também com a filha do faraó, quando ela se banhava, encontrou Moisés naquele cesto, elas também não têm nome, mas elas ajudaram a salvar o Moisés. A gente vê lá no cárcere onde José estava, existia um copeiro e um outro que trabalhava também, o padeiro e o copeiro que trabalhava no palácio de Faraó, que a Bíblia não fala o nome deles, mas eles foram muito importantes para que José chegasse a ser governador do Egito, esse carcereiro também, porque essas pessoas testemunhavam de José. Então, os heróis que aparecem na Bíblia, eles estão sobre os ombros de outros heróis. O apóstolo Paulo, Pedro, eles pregavam o evangelho, eles oravam, eles curavam as pessoas, mas ele estava sobre ombros e cobertos de oração de milhares de pessoas. Hoje, você aí na sua casa, muitas vezes você vai lá para o seu quarto clamar a Deus por uma situação. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Será que se não fosse a oração de pessoas como você, que não tem o seu nome anotado lá no livro de ata da sua igreja, talvez você que não seja o pastor, o diácono, talvez você pense assim, eu sou só um membro. A palavra de Deus fala que todos os membros têm uma função no corpo. E você e eu precisamos entender isso. A nossa responsabilidade no reino de Deus. E a tua oração hoje, ela tem valido demais. Porque apesar da pandemia, existem pessoas que estão confinadas dentro das suas casas e estão entrando em desespero. E a tua oração pode valer muito para a vida dessa pessoa. Quando você dá um telefonema, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, como eu aqui agora estou falando da palavra de Deus para você, eu não sou ninguém importante, eu sou alguém normal, um trabalhador que pega trem de madrugada, vai trabalhar. Lógico que eu sou pastor, sim, mas a igreja está vazia. Mas aqui, através desse trabalho que a gente está fazendo via internet, a gente está alcançando muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. Então veja bem, não se constrói um herói a partir de uma pessoa. O próprio Jesus tinha pessoas que ajudavam ele, mulheres. A Bíblia fala de muitas mulheres que às vezes sem nome fizeram grandes coisas, mas muitas vezes nas igrejas esses nomes não são lembrados. Eu não sei se de propósito ou não, mas as mulheres não são muito lembradas como heroínas na igreja, mas elas desempenham um papel super importante. O pastor é que sabe o valor da sua mulher, né? Então, querido, querida, você pense nisso. Não pense que você, por ser um anônimo, não seja um herói aos olhos de Deus. Você é um herói aos olhos de Deus, porque talvez você passe desapercebido, mas aquela pessoa que recebeu o teu abraço, aquela pessoa que recebeu a tua oração, ela nunca vai se esquecer de você. Todo mundo sempre conta uma história, que ele conheceu Jesus, mas um anjo o apresentou a Jesus. E você e eu somos esse anjo. Então, querido, seja esse herói anônimo. Continue assim, não desista, não pense que você não é importante aquilo que você faz. A nossa fé
ela está pautada na oração, na adoração e na palavra. Se você tiver essas 3 coisas na tua vida, você já é um herói da fé. Talvez o teu nome não vai aparecer nos livros, mas a tua ação vai salvar vidas e a tua atitude está sendo anotada lá no livro de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e que você guarde esta palavra no teu coração. E se em algum momento você ficou triste por não estar fazendo nada, você está fazendo muito. Você pensa que não está fazendo nada, está fazendo muito. Que Deus te abençoe. Eu queria só te dar um recado, que você compartilhasse esse vídeo com alguém se ele foi bênção para a tua vida. Tá bom? Dá um joinha pra gente, que você vai estar ajudando a gente. E se você também tiver alguma sugestão de tema, pode também nos mandar, que nós vamos trabalhar em cima disso. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.